Olá, pessoal! Só para relembrar, na aula passada a gente estudou a distância entre dois pontos. A menor distância entre dois pontos é sempre uma linha reta na geometria euclidiana, pois na geometria plana existem outros conceitos. E outra coisa que sempre deve ficar gravada na nossa memória é a fórmula que a gente tem para a gente calcular a distância entre dois pontos. E na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre o ponto médio de um segmento de reta. Mas o que é um ponto médio de um segmento de reta? Ele pode ser definido como o ponto que divide o segmento de reta exatamente ao meio, formando dois segmentos iguais. Aqui a gente pode ver uma representação de uma reta, que tem o ponto A e o ponto B. E aqui é nosso ponto médio. Então, a distância de A até M é igual à distância de B até M. Mas como que a gente vai fazer para calcular e dividir o segmento exatamente ao meio? Aqui nós temos um plano cartesiano. E nele a gente tem os pontos A e o ponto B, que ligando os dois a gente tem o segmento de reta, e aqui tem o nosso M, que é o ponto médio que a gente quer encontrar. O nosso ponto A ele tem coordenadas XA e YA. E o nosso ponto B tem coordenadas XB e YB. E o nosso ponto médio ele vai ter coordenadas XM e YM. Para isso a gente tem a seguinte fórmula. O nosso XM ele depende da soma de XA mais XB divididos por 2. E nosso YM depende da soma de YA mais YB divididos por 2. Agora vamos ver um exemplo de como isso funciona na prática. A gente tem nosso ponto A com coordenadas 3 e 5 e nosso ponto B com coordenadas 7 e 9. Aqui a gente construiu nosso plano cartesiano, colocando nosso ponto A e nosso ponto B bem certinho com as coordenadas dadas no exercício. A gente ligando esses dois pontos, a gente vai ter um segmento de reta. E o que a gente quer encontrar é o ponto médio deste segmento de reta. A gente sempre deve ter em mente a fórmula, que está aqui. Agora a gente vai substituir os seus respectivos valores. Temos que o nosso x do ponto A é equivalente a 3. E nosso x do ponto B é equivalente a 7. Temos que o nosso y do ponto A é igual a 5. E nosso y do ponto B é igual a 9. Fazendo cálculos de matemática básica, a gente tem que nossas coordenadas do XM é igual a 10 divididos por 2 e as coordenadas do nosso YM é igual a 14 divididos por 2. Fazendo a divisão, temos que nossas coordenadas do ponto médio são 5 e 7. Voltando aqui no gráfico, só para deixar bem claro, vamos substituir x igual a 5 e nosso y igual a 7. E aqui vamos ter o nosso ponto médio desse segmento. Como podemos ver, a distância de A até M é a mesma distância de B até M. Agora eu vou deixar para vocês uns exercícios para vocês ir treinando sobre ponto médio de um segmento de reta.